Neste vídeo eu te contarei as duas grandes maldades que o Estado faz contra a população. A primeira é muito simples, a inflação. Porque além dos impostos que o brasileiro tem que tirar da goela para pagar lá pro politiquinho, nós também temos a inflação, que é a grande maldade. Que é um imposto que todo mundo paga, não tem como fugir, e muitas pessoas nem colocam na contabilidade financeira. Acham que o salário nominal subindo é o suficiente. E muitas vezes não é, e você vai entender isso durante esse vídeo. Então a inflação é uma das grandes maldades que o governo faz e te deixa mais pobre. É por isso que cada vez mais você se sente mais pobre, mesmo ganhando mais. E claro, a segunda maldade é isso não ser ensinado na escola pública e de qualidade. Nós ficamos lá 10, 12, 15, 18 anos presos numa cadeira, aprendendo um monte de porcaria. E nós não aprendemos a cuidar do nosso dinheiro e a entender as maldades que o Estado faz contra nós. E é por isso que eu entendi um dos grandes problemas do Brasil, que não é a alta carga tributária, e por isso que em 2025 eu estarei caindo fora do Brasil. Eu estarei caindo fora do Brasil porque o problema do Brasil não é só a alta carga tributária e a inflação. É muito mais embaixo. Fica comigo até o final. A gente vai aprofundar esse assunto. Bom, o PT fez esse post no Twitter em 2021, lá no governo Bozo, provocando, o governo Bozo sobre quem chegaria primeiro a R$6, se seria o dólar ou se seria a gasolina. Em 2024, quase em 2025, nós já temos a resposta para dar ao PT, que foi justamente no governo do PT que a gasolina chegou a R$6 primeiro. E o dólar, Gabriel? Parece que o dólar vai chegar também a R$6 no governo do Lula, no governo do amor, no governo onde o mundo é mais colorido. E qual que é o grande problema, Gabriel, disso tudo? É que quase tudo é dolarizado. A comida que você bota no seu prato, mesmo sendo produzida no Brasil, ela é dolarizada. Porque é uma commodity. Soja, trigo, são commodities. E se o dólar está subindo, ou seja, o real está se depreciando, vai ter que subir o preço. A mesma coisa com um celular, por exemplo. Você vai importar lá um celular, é dolarizado. A mesma coisa com um carro, com peças eletrônicas, é tudo dolarizado. E se o dólar sobe, se a nossa moeda perde poder de compra, o que acontece? Tudo fica mais caro, você perde o poder de compra, você fica mais pobre, meu amigo. Essa que é a grande maldade que eu percebi, que eu teria que parar de ganhar em real e começar a ganhar em dólar, e por isso que eu vou cair fora do Brasil. Porque mesmo você investindo no Brasil, é muito difícil de você conseguir vencer a inflação real, a perda de poder de compra do real. Porque mesmo que você consiga melhorar a sua vida, você precisa estar vendendo para pessoas que não estão melhorando de vida. Ou seja, se o Brasil está ficando mais pobre, é muito difícil de você melhorar de vida, porque você vai ter que trabalhar cada vez mais com pessoas que não conseguem acompanhar essa perda de poder de compra, ou seja, cada vez mais pobres. Então fica difícil de você elevar o seu preço, por exemplo, para compensar a inflação e as pessoas conseguirem comprar. E aí você fica nessa pendenga aí. Por isso que eu cheguei à conclusão que o Brasil já era, pessoal. Pelo menos enquanto esse governo ou essas mentalidades econômicas persistirem. Porque esse problema aqui não é resultado apenas do governo Lula. Você vai entender durante esse vídeo. Mas, Gabriel, me dá uma solução já de início de como me salvar, como me proteger dessa treta. Vamos lá. Eu venho falando há 2 anos sobre a prata e já venho falando há mais de 4 anos sobre o ouro. Eu venho falando desde 2019 sobre o ouro, esses ativos já mais do que dobraram. Também a gente vem falando sobre o dólar, certo? Que são formas de você se proteger. E claro, tem aí o Bitcoin, as criptomoedas, e a BingX vai te dar $200 para você abrir a sua conta na BingX. Válido apenas para contas novas, para quem vai abrir a conta agora, tá? Você pode ganhar até $200 abrindo sua conta para negociar criptomoedas na Melhor. Como é que funciona? Aqui tem as regras, eu vou deixar o link na descrição, aonde aqui com um depósito de $200
de $100 pela primeira vez, tu ganha $20. Fazendo o KYC da sua conta, tu ganha $40. Então, tem várias recompensas. Eu vou deixar o regulamento e mais informações aqui na descrição. E caso você já tenha uma conta lá na BingX, você pode estar aí participando, né, da votação do Trump ou da Kamala, né? Se vota quem que vai ganhar as eleições americanas, o Trump ou a Kamala. E aí você vai estar aí concorrendo a $100 mil que a BingX vai distribuir para a galera que participar. O regulamento também está na descrição, beleza? Muito bem, vamos falar de Brasil aqui, pessoal, porque olha só, Selic desafia a geração de empregos, mas calma lá, o problema não é a taxa Selic tendo que voltar a subir. O problema é o fiscal brasileiro não sendo respeitado. No governo do amor, o déficit está chegando a mais de R$1 trilhão nos últimos 12 meses. Isso é absurdo. O governo não está sendo responsável com as contas públicas. E quem vai pagar essa conta é você. Não só com os aumentos de impostos, mas também com a inflação, que vai se elevar, porque o governo vai ter que imprimir dinheiro, vai ter que emitir dívida, como também, né, com a desaceleração econômica, o aumento da desconfiança e tudo mais. Então a gente está vendo aqui a volta da Selic, né? A Selic vinha caindo, isso é um problema porque vai afetar o câmbio se a gente não faz a lição de casa. Se lá fora o juro tá elevado, isso é um problema, vai afetar o nosso câmbio, como já está afetando, a gente vinha cantando essa bola. Tanto é que eu falei para comprar dólar lá nos 4,70, apontando essa questão macroeconômica, e ainda para ajudar a piorar mais o nosso caso, as contas, o dever de casa aqui não está sendo feito. Então nós temos a macroeconomia puxando dinheiro do mundo todo para os Estados Unidos, ou seja, em fins de ciclo, o dinheiro vai lá para o dólar. E ainda para ajudar, nós temos aí o governo não fazendo a lição de casa e piorando cada vez mais a nossa situação financeira. E por isso que a Selic tem que subir. A nossa inflação está no limite da banda. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Inflação no limite, a Selic vai ter que subir. Para proteger um pouco o nosso câmbio, né? Mas qual que é o grande problema do Brasil? Além de nossa moeda não valer nada, o povo perder poder de compra, a inflação elevada, a carga tributária elevada, a insegurança jurídica e etc. Nós também temos uma cultura maldita, onde esses estados em laranja, nós temos mais brasileiros recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Exatamente o que você ouviu. Nos estados destacados nessa imagem, nós temos mais pessoas sugando do trabalhador, do imposto que é tirado da goela, do que produzindo, do que contribuindo. Ou seja, um dos grandes problemas do Brasil são os parasitas, mas não só os parasitas políticos, que são reflexo desse povo, mas também os parasitas que querem tudo de graça. Nós queremos o SUS de graça, nós queremos o Bolsa Família, que o Bozo, para comprar voto, aumentou para 600 pau. Por isso que eu falei que governo nenhum é santo nessa história, e as pessoas me odeiam quanto a isso. Lá no governo do Bozo, quando eu descia a pau no Bozo, o povo me tacava pedra, porque lá naquela época eu não podia falar mal do Bolsonaro. Quem lembra disso? Quando eu falava que a arrecadação estava subindo no governo Bolsonaro por causa da inflação. A galera não pensa. Então, E aí, né, a base monetária cada vez subindo mais e mais. Então, quem não tá se protegendo do Brasil vai ficar pobre. Quem não tá se protegendo do Brasil, seja caindo fora, ou seja, investindo em ativos que vão te ajudar a se proteger, vai empobrecer. Só que o problema que eu tô te falando é, você tá ganhando em moeda fraca. Mesmo que você invista em dólar, bons americanos, ouro, prata, Bitcoin, você precisa ganhar cada vez mais para compensar essa perda de poder de compra sem inflação. Se a sua renda não está acompanhando, em algum momento você vai ficar pobre, porque aqui, olha o aumento da base monetária, 13% ao ano o aumento da base monetária nos últimos anos. E o que é a base monetária, Gabriel? Isso aqui é impressão de dinheiro, isso aqui é dívida sendo lançada para pagar as contas públicas, para sustentar a máquina, para sustentar esses Bolsa Família, esses benefícios, esses direitos sem deveres.
É um país que pune quem produz e beneficia os vagabundos improdutivos. Esse é o problema do Brasil. E por isso que quanto mais você trabalha, mais parece que você está pobre. Porque a nossa moeda se deprecia, a inflação come tudo para sustentar os improdutivos. Bem resumidamente é isso. E tá aí a Giovana confirmando a nossa questão aqui, que eu trago para vocês há mais de 2, 3 anos, né, na teoria. Agora é a Giovana confirmando na prática. Os meus pagamentos aqui, na empresa, em que trabalho, aumentaram em média 7% ao ano. Ou seja, o ajuste salarial dela foi de 7% ao ano. Foi um ajuste consideravelmente bom, falando de médias brasileiras. Isso nos últimos 7 anos. Além disso, recebi 2 aumentos de 10% e fazendo as contas outro dia, eu descobri que o que eu ganho hoje é menos do que eu ganhava há 7 anos atrás. Olha só! Os capitalistas malvadões, a Giovana segue nós aqui do canal, os capitalistas malvadões estão descobrindo a treta da inflação que eu falo pra vocês. Mesmo que o seu salário esteja subindo nominalmente, se você fazer as contas certas, você vai ver que está ficando pobre. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui outro dia. Ouro dispara com reset financeiro a todo vapor. Esse vídeo é a teoria que a Giovana agora está nos trazendo na prática. Qual que era a teoria? As pessoas, os trabalhadores, que não é a maioria das pessoas, porque olha lá no Maranhão. No Maranhão, a cada um CLT, tirando da goela para pagar imposto pro governo maldito, tem dois sanguessuga nas costas no Bolsa Família. Para ganhar voto. Porque o Bolsa Família virou compra de voto. Então, mesmo que a produtividade suba, mesmo que os trabalhadores continuem aumentando a produtividade por conta da tecnologia, a remuneração não está acompanhando após a década de 70, que ocorreu o reset financeiro lá que eu expliquei para vocês do Bretton Woods, nesse vídeo que inclusive eu vou deixar na descrição. As pessoas não estão tendo aumento de ganho real do salário. Graças a esse sistema moderno de moedas impressas a rodo, sem lastro. Então o teu salário está subindo nominalmente, mas o ganho real, descontado da inflação real, você está perdendo dinheiro, você está ficando mais pobre. Por isso que eu repito que o problema do Brasil não é só a alta carga tributária. O problema do Brasil é a nossa moeda fraca. Que mesmo que você esteja tentando ganhar mais, é como se você estivesse tentando correr contra um furacão, te jogando para trás. Você está tentando correr ali, a escada rolante está descendo e você está tentando subir. Esse é o problema do Brasil. Por isso que eu vou ganhar em dólar, vou cair fora. Porque você tem que ter uma economia que está pujante para te ajudar a enriquecer. E o problema é que, se o brasileiro está ficando pobre, eu percebi que está difícil de vender. Está difícil de fazer a coisa girar. Como é que você vai vender para gente que não tem dinheiro? Como é que você vai aumentar o seu rendimento acima da inflação se você não consegue repassar acima da inflação para as pessoas? Tá entendendo a jogada? Porque o salário das pessoas não acompanha. Por isso que eu tô falando para vocês, galera. Eu tô caindo fora, né? E aí, então, tá aí a questão da remuneração das pessoas que eu trouxe nesse vídeo, que não está acompanhando a produtividade. As pessoas viraram escravas literais com esse sistema moderno após o reset financeiro do Bretton Woods, e vem aí novo reset financeiro. Será que vai beneficiar as pessoas? Ou vai seguir o padrão do primeiro, aonde a remuneração não acompanha mais a perda de poder de compra, graças à impressão de dinheiro livre que os estados podem fazer? A moeda fiduciária hoje é a maior armadilha para o trabalhador. Porque além de você pagar a carga tributária abusiva, você perde o poder de compra e nem vê. Então eu fui lá pro Paraguai, por exemplo, gasolina 4,81, mostrei lá nos meus stories. Lá, tudo é em dólar praticamente. Então em dólar tudo é muito barato. Só que você vai lá com a sua moedinha de merda real, tudo fica caro. Mas não é porque tá caro, é porque a nossa moeda já era, gente. O real morreu. E cada vez mais, com as pessoas saindo, tirando riquezas do Brasil, mais a nossa moeda vai pro pau, se alguma coisa não for feita aqui. Se as contas públicas não forem controladas, se o governo não cortar gasto da própria carne e botar essa galera do Bolsa para trabalhar. Já tem vídeo onde eu falei sobre isso. Só que o plano do Brasil, o plano desse governo brasileiro é afundar o Brasil.
Então você tem que se proteger. E parece que só investir não é o suficiente. Você tem que ganhar cada vez mais em moeda forte. E aí, nós temos, né, claro, o grande problema do Brasil, que é o bolso chileiro. Olha só a Maria Socorro. Eu falando aqui, né, no vídeo sobre dólar rumo ao 7, falando sobre o Drex, a Maria falou, não é nada disso, o Drex vai ser bom pro Brasil, né? Concordo com você, Maria, o Drex vai ser bom para o Brasil, mas não para o brasileiro que trabalha. Para o brasileiro que trabalha, cada vez mais imposto, cada vez mais depreciação do seu poder de compra direto na sua carteira. Né? Tá aí o dólar 5,83 hoje de manhã nos stories e agora eu fui ver, já tá 5,87. Né? Então, lembrem-se do que eu tô falando. O problema do Brasil não é só a carga tributária elevada. É a nossa moeda perdendo poder de compra. Então você vai ver as coisas em dólar, tudo tá caro, mas não é que tá caro. É que você tá ficando pobre porque a sua moedinha chamada real, esse papelzinho colorido, não tá valendo mais nada. E olha, a gente está comparando contra o dólar que vem se depreciando. Por isso que eu falo, cara, se você não quer sair do Brasil, tenta pelo menos se expor a ativos que vão te proteger. Ouro, prata, que ganham valor e ainda valor em dólar. Então presta atenção, ouro e prata, eles se valorizam. O ouro de 2019 para cá mais do que dobrou em dólares. Então além do ganho em dólar, você também tem o ganho acima ali do real. Você ganha duas vezes. Você ganha a valorização do ativo e mais a valorização do dólar. Bitcoin, mesma coisa. Então você tem que sacar isso. Se você não sacou isso, e junto com isso você tem que aportar cada vez mais e ganhar cada vez mais, porque é o que eu falei pra você. Você que tá no Brasil ganhando em real, a escada rolante tá vindo pra baixo acelerada e você tá tentando subir, chegar no topo. Só que a escada rolante te joga pra baixo e você tentando correr pra cima. Isso que é empreender, isso que é investir no Brasil. E eu já mostrei os motivos do porquê acontece, tá? Para você que quer investir em criptomoedas, abre sua conta na BingX, link tá na descrição. Primeiras contas, você pode ganhar até $200 de bônus, beleza? O regulamento tá aí na descrição. E aí, a consequência dessa corrida contra essa escada rolante que te joga para baixo tá aqui, ó. Uma chamada de áudio agora há pouco, com um colega de longa data, empresário, conheci no meio empresarial, conheci vendendo, né? É uma pessoa muito bem relacionada, assim como eu também fui e tal, do meio corporativo, do meio de vendas, empresários e bilionários e o caralho a quatro. E eu ouvi essa frase dele e isso ecoou na minha cabeça. Ele falou, cara, tá ruim contratar gente para área comercial, tá complicado investir na galera. Vou abrir mais outra unidade da empresa e tô sem gente para fazer. Acabou a galera raiz igual a gente, ele falou. Cara, sabe o que aconteceu com a galera raiz igual a gente? Isso aqui, ó. Isso aqui, esses dois aqui, ó, bem conhecidos, é só pra dormir. É só pra conseguir dormir. Esse daqui é pra colocar a cabecinha em ordem. Isso daqui é pra ficar acordado de dia. O que a turma dos coaches do trabalho enquanto eles dormem, sabe, paga preço enquanto eles se divertem, pregou, eu tô aqui pra contar, eu acreditei nesses caras, eu segui a linha desses caras e, cara, é isso. Não é que hoje em dia, na minha visão, não é que hoje em dia, todo mundo é Nutella, é que o que foi vendido pra geração millennial, a galera por volta dos anos 80, 90 até começo dos 2000, no sistema econômico que a gente vive nesse paizinho de bosta, a gente que acreditou nisso tá assim, ó. Entendeu? 500, 600, 700 pau por mês de remédio controlado para estar aqui conversando como pessoas normais, para conseguir seguir a vida, para conseguir dar andamento, depois de acreditar num sistema desse. A galera raiz, entre aspas, que acreditou que no Brasil, né, dá para prosperar com esse sistema político, pessoas que acreditam em moeda estatal, fiduciária, coisas do gênero, raiz, que deram sangue, ficaram até depois do horário, chegaram antes do horário, fizeram de tudo para bater as metas, colocaram ele na reta, assumiram responsabilidades. Os que ainda não se mataram, os que ainda não morreram, os que ainda não infartaram, estão burnoutados. É isso o que aconteceu. É isso que aconteceu. Na minha visão, não é que a galera é Nutella. A galera acordou.
E empresário que ainda não enxergou isso daí, cara... É. Na lata. Enfim, na minha vez ninguém avisou, né? Então, tá aí. É exatamente isso, pessoal. E eu percebi que eu já tava exausto. Tô exausto. Aqui no Brasil, eu fui lá pro Paraguai, onde a gasolina é 4,81, mostrei nos stories. Eu me senti vivo, me senti bem, cara. O país é meio um caos, mas é gostoso, é da hora. E lá dá pra fazer dinheiro. Dá pra fazer dinheiro. Brasil, você fica pedalando contra uma escada rolante que te joga pra baixo. O imposto te joga pra baixo. O povo te joga pra baixo. A inflação te joga pra baixo. Moeda fraca, lazarenta. Maqueiam os dados. Essa inflação aqui do Banco Central, isso aqui é uma mentira. Eu acho, tá? Que isso aqui é uma mentira. Essa Selic não, cacete. Cadê a inflação aqui? 4,42. A inflação real é muito maior. A inflação real é muito maior. E as pessoas não se ligaram nisso. Forma número 1 de se proteger, já falei. Metais, moeda forte, Bitcoin, surfando o ciclo. Tem que dominar o ciclo. E claro, ganhar mais pra patinar contra essa escada rolante que te joga pra baixo. Ou cair fora do Brasil. Essa é a grande jogada. E já está acontecendo. Alguns babacas falam que o Brasil é um paraíso fiscal, mas tem que ser muito idiota pra acreditar num negócio desse, né? Por isso que a gente tá vendo fuga de milionários. Se o Brasil fosse um paraíso fiscal, estariam vindo os milionários pra cá, mas não está acontecendo, não. Olhe a árvore pelos frutos. Olhe a árvore pelos frutos. Fuga de milionários. Então o Brasil é uma maravilha se os milionários estão caindo fora? Se acha que a galera que tem dinheiro, que poderia investir aqui e multiplicar esse dinheiro é idiota de cair fora? E não são tantos milionários assim não são tantos bilionários assim não, quanto você imagina. O Brasil é pobre. O Brasil é pobre, já mostrei que pra você estar no top 5% mais rico, tu precisa ganhar uma miséria. 15 mil, 20 mil, você já tá nos top 5, na elite brasileira. Então o Brasil é pobre. E a gente tá perdendo gente que poderia investir aqui. Nós estamos perdendo pessoas que poderiam investir aqui, gerar riqueza, gerar emprego aqui. E reforço, o problema não é a Selic que está acabando com o emprego. O problema não é a Selic que está desafiando a geração de emprego. O problema é isso aqui, ó. É um bando de sanguessuga querendo cada vez o Estado maior, cada vez o Estado distorcendo a realidade e incentivando a vagabundagem. Esse é o real problema do Brasil. E quem produz e não quer ficar doente da cabeça vai cair fora. E quem insistir no Brasil ou vai ficar patinando ou vai ficar com problema da cabeça. Porque tenta você gastar toda a sua energia para ficar rico e não conseguir levar um capote do Brasil. Você vai ficar bem puto. Tem algum áudio de fundo aqui, acho que é dessa aba aqui. Uma propaganda aqui. Como é que desabilita? Aqui, desativei o som. Então é isso, galera. Milionários caindo fora. O problema não é a Selic. O problema, como eu já falei pra vocês, é a perda de poder de compra, insegurança jurídica e essa galera do Bolsa Família aqui, ó, que é gente pra caramba, que não tá produzindo, só tá sugando, e é esse governo criando distorções. E a galera tá começando a ficar cansada de pagar a conta dos outros. Pagar a creche do filho dos outros. Pagar essas porra toda e não receber nada. Cansa. E uma hora a galera vai se ligar e vai começar a cair fora. E eu quero ver o que vai virar o Brasil quando todo mundo que tem dinheiro começar a cair fora, tirar o dinheiro daqui. Pra onde que o dólar vai? Se não vai pra 6, 7. Imagina se estoura uma crise lá fora e a galera começa a tirar o dinheiro do Brasil. Porque a coisa nem começou, é só o começo. Esse dólar a 5,87, na minha opinião, é só o começo. Na próxima década a coisa vai ser ainda pior. Eu avisei pra comprar dólar nos 4,70, ouro em 2019. A gente veio avisando. Quer ignorar? Tudo certo. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like. Se você acha que esse vídeo pode agregar na vida de outra pessoa, compartilha aí. Até a próxima. Tchau, tchau.